Então vamos lá, vamos começar, o pessoal vai entrando aí. Depois dessas lives, elas acabam ficando lá disponibilizadas no nosso canal, né? Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer você, Luciano, por aceitar esse convite. Essas lives são, na verdade, uma tentativa da gente cumprir um papel que há muito a gente deixa de lado, que é a comunicação com a sociedade a respeito das coisas que se faz dentro da universidade, além do ensino. E nada mais importante do que tratar de um tema tão relevante quanto essa questão da epidemiologia da Covid-19, né? Como estamos e onde vamos parar. Na verdade, vamos tatear onde vamos parar, né? Estamos vendo que esse vírus veio realmente para desafiar tudo que a gente sabia e tudo que a gente já conhecia a respeito de infecções virais. Bom, antes de tudo, apresentar o professor Luciano. O professor Luciano é biólogo, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização em vigilância epidemiológica pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará e epidemiologia para gestores de saúde pela Johns Hopkins University, em 2005. Né? A Johns Hopkins tem feito um papel muito interessante na divulgação dos dados mundiais da pandemia Covid-19. Inclusive, daqui a pouco eu vou citar aqui os números baseados no consolidado dessa universidade tão importante. Ele é mestre em saúde pública, com área de concentração em epidemiologia, pela Universidade Federal do Ceará, e doutor em ciências médicas, mais recentemente, no ano de 2009, mas já são 11 anos, o tempo voa, né, professor? Certeza. Agora já é sênior, que me disseram, né? Passou do jovem doutor para sênior, agora 10 anos. Ou seja, quando você já não consegue aplicar todos os projetos, é porque nós estamos ficando realmente velhos, viu? Com certeza. Já temos projetos que não podemos aplicar, viu? Não posso mais concorrer a jovem pesquisador, né? Já somos gente grande, viu? Pelo menos temos que ser. Tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia das doenças transmissíveis, por isso é um nome importante para a gente conversar com todo esse currículo a respeito da epidemiologia da Covid, métodos epidemiológicos de análise de situação de saúde, além de pesquisas operacionais de campo com foco no controle de vetores e zoonoses, controle do dengue, controle biológico de vetores, atuando também em dengue, em chikungunya e zika vírus, ou seja, nas arboviroses. Desde 2016 é membro efetivo da Rede Nacional de Especialistas em Zika e doenças correlatas, e pelo Ministério da Saúde é nosso colega PQ2 do CNPq. Então hoje são 8 de julho de 2020 e nesse momento os dados da Johns Hopkins nos apontam 11.900.000 casos de Covid-19 confirmados, com uma mortalidade global de 545.728 pessoas. Né? O Brasil, que no início da pandemia, a pandemia só chegou na América um pouco depois, o Brasil nem aparecia no top 10. Hoje o Brasil já é o segundo colocado, atrás somente dos Estados Unidos. E se nós considerarmos que os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, não, acho que é isso, né? 320, acho que tem 50% a mais de população, nós estamos aí praticamente pau a pau com os Estados Unidos, vamos dizer assim, no número de casos. Obviamente, nós vamos discutir hoje o porquê disso, e como a epidemiologia poderia ter ajudado mais esses países. Se a gente vem para o Ceará, e aí a gente vai discutir isso, é uma realidade um pouco diferente, a epidemia chegou aqui muito cedo, né, no Brasil, em relação ao Brasil. Nós temos 128.471 casos confirmados e 6.665 óbitos, tendo feito 324 mil exames, que é um número considerado de exames para um estado pobre como o estado do Ceará, também nós vamos discutir. Mais uma vez, Luciano, obrigado por ter aceito o convite. E a primeira pergunta que eu tenho feito a todos é: o que você tem feito na quarentena que você não fazia antes dela?
Rapaz, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, professor, como eu estou trabalhando agora. Antes a gente tinha horário para se deslocar para o trabalho, tinha tempo para comer, né? Tinha horário fixo para essas coisas. Agora a gente almoça com a live, a gente dorme com a live, a gente dá aula, atende os colegas da imprensa, atende os colegas da família para perguntar. Então, assim, eu confesso que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Acho que a principal mudança foi que a gente perdeu a referência de horário, né? Então, assim, Ou seja, você está doido, um por um trânsito, tá doido por um trânsito. Nunca fez tanta falta ficar aquela 1 horazinha no trânsito, pensando em nada, até chegar ao trabalho, né? É isso mesmo. Na verdade, 99% das pessoas que a gente conversou aqui, a gente conversou e falavam exatamente as mesmas coisas, né? Tem medo de ir na cozinha e encontrar o link do Google Meet, né? Aquela história. Bom, essas lives, Luciano, elas ficarão lá no nosso canal do YouTube e elas, como eu falei anteriormente, tem esse intuito, né, de levar para a sociedade alguns conhecimentos e por isso a gente começa pelo básico, né? E de que forma a gente poderia explicar para o público em geral o que é epidemiologia e por que na saúde ela é tão importante na tomada de decisão? Já vou antecipar para as pessoas que não me conhecem que eu sou muito otimista, né? Então, em vários momentos, vocês vão perceber meu otimismo quando a gente começar a falar do cenário de Covid. Mas eu queria dizer que, nesse momento, como epidemiologista, eu me sinto como um treinador de futebol na época da Copa do Mundo. Imagina que esses treinadores de futebol fazem cursos no mundo todo para aprender a ser treinador e, durante a Copa do Mundo, a gente se sente treinador. Todo mundo dá palpite, todo mundo acha que deve escalar a seleção, que deve... Então, esse é um momento que a gente que estudou a vida toda, no meu caso, para ser epidemiologista, houve agora muitas pessoas fazendo predições, fazendo previsões como epidemiologistas, né? De certa forma isso foi bom, porque deu visibilidade à especialidade, mas de certa forma tem muita coisa mal feita, muito... O fato é que o principal objetivo da epidemiologia é estudar o comportamento das doenças, não ao nível individual apenas, mas no nível coletivo. Então é tentar identificar, ou conhecer, ou descobrir a história natural das doenças, para poder, com o maior número de evidências possíveis, prever o que vai acontecer, apontar quais são as medidas de controle adequadas, fiscalizar as medidas, avaliar as medidas de controle se elas estão sendo efetivas. Então, esse é o principal papel do epidemiologista. Muito bem. No Brasil, existem alguns tipos de doença que são chamadas endêmicas, né? No Ceará, nós temos algumas. Ainda na parte conceitual, como é que nós poderíamos explicar qual a diferença entre endemia, epidemia, nós já tivemos várias aqui no estado, né? Eu me lembro, epidemia de cólera que nós tivemos há uns 20 anos atrás. 92, 93. E o termo pandemia, né? A diferença entre isso, endemia, epidemia e pandemia, com alguns exemplos, se você puder nos ajudar. Endemia é a presença contínua de uma determinada doença ou agravo numa região específica. Então, exemplo de doenças endêmicas no Ceará, como você falou, leishmaniose, dengue, meningite, tuberculose, hanseníase, são doenças que o tempo todo a gente tem registros de casos. Epidemia é quando o número de casos dessas doenças extrapola aquilo que é esperado. E aí é o grande desafio para tentar diferenciar surto e epidemia. Porque, na verdade, são muito semelhantes, a diferença é que o surto é localizado. Mas, mesmo assim, eu tenho situações localizadas que eu posso caracterizar como epidemia. Vamos entender só um pouco, dar um exemplo. Se eu tenho um caso hoje em Fortaleza de raiva humana, transmitida por cão, eu não espero nenhum caso de raiva humana. A raiva tem 5, 6 anos que a gente não tem nenhum caso humano. Então, um caso, ele é localizado, ele é um surto. Mas, por eu não esperar nenhum caso de raiva humana, eu posso sim chamar aquilo de epidemia. Porque será um grande absurdo se a gente voltar a ter raiva humana transmitida por cão e gato, por exemplo, em Fortaleza. E pandemia é quando a doença se espalha por pelo menos 3 continentes diferentes. Então, isso caracteriza que no espaço geográfico ela está extremamente disseminada. Então, essa é a definição mais básica dessas 3 situações. Para a gente poder entender, então a gente tem que ter uma série histórica, e essas séries históricas são de quantos anos, para a gente traçar um perfil médio da incidência e, a partir daí, o que passar dessa linha, você considerar como ou surto ou epidemia. Pronto, eu não tenho um número mínimo de anos adequado. Claro, se eu tenho uma doença antiga, uma série histórica com mais de 10 anos é razoável para a gente. A gente tira os anos epidêmicos para construir isso, mas o fato é, quando nós vemos a epidemia de chikungunya no Ceará em 2017, eu me lembro que em vários momentos a gente dizia que era epidemia. Em uma das reuniões com os gestores, o próprio prefeito chegou e disse, mas professor,
me prove que é epidemia, se a gente não tem nenhum diagrama de controle, a gente não tem uma série histórica. Então, assim, é claro que nesse ponto fica difícil. O fato é que a gente considera os últimos anos disponíveis, se eu tenho uma série histórica, quanto maior, melhor possível, mas se não, a gente vai considerar a informação que a gente tem para traçar um paralelo com a situação real que a gente tem nesse momento. O que nós tivemos com o sarampo no Brasil, pode se chamar de surto ou já é uma epidemia? Com certeza foi uma epidemia importante em vários estados, né? Ele foi se disseminando, começou em Pernambuco, depois veio para o Ceará, depois foi para São Paulo. Então a doença a gente foi tendo picos isolados, ao ponto que a gente teve no Ceará mais de 1.000 casos, foram 1.052 casos. Você imagina, já doença imunoprevenível. Eu vejo agora as pessoas perguntando quando vai sair a vacina do Covid, e eu fico pensando, poxa, porque quando sair a vacina a gente está livre. Será? A gente continua tendo sarampo porque as pessoas não se vacinam, a gente continua tendo febre amarela porque as pessoas não se vacinam. Então, é um desafio além da vacina, né? Agora eu vou começar as perguntas mais difíceis. Por que você acha que as pessoas não se vacinam, professor? Eu acho que tem vários aspectos. Tem um aspecto cultural, tem um aspecto, eu acho, nosso, masculino, de medo, de receio. Isso está na ciência, né? Se você entrevistar homens e mulheres em relação à vacina, os homens têm mais medo, têm mais receio. Isso, em parte, é medo, mas isso, em parte, também, eu costumo dizer, quando eu falo com os alunos, que o SUS não ajuda muito os homens. Porque todas as políticas públicas do SUS são voltadas para a criança, para a mulher e do idoso. Então a gente só tem vez no SUS quando a gente é criança ou idoso. Então a gente não é acostumado desde cedo a buscar atenção, Então essa vacina é o reflexo de parte disso. E existe um grupo anti-vacina mundial no mundo todo, e com essas redes sociais hoje em dia. A rede social é um negócio extraordinário para dar voz às pessoas, mas dá voz às pessoas que, no meu ver, não deveriam ter voz em todo canto. Então isso difunde muita informação equivocada, e as pessoas acreditam. Então, essas redes anti-vacina que existem hoje no mundo todo têm prejudicado bastante as coberturas vacinais em vários países. E ainda continuando nesse tema, você acha que a pandemia, de alguma forma, vai modificar esse tipo de visão? Ou você acha que ainda esses mesmos grupos vão continuar a ditar essas tendências equivocadas sem segurança científica? Se eu bebesse, agora eu ia dizer, agora deixa eu tomar uma para responder essa, né? Porque essa é aquela pergunta que você quer passar a noite conversando eu não bebo não, mas a impressão que eu tenho depois de ouvir tanta conversa, depois de participar de tanta discussão, essa nossa politização hoje muito exacerbada, né? Que a gente é 8 ou 80, não tem meio termo. A impressão que eu tenho das pessoas hoje é que aquelas pessoas que eram boas antes da pandemia tiveram agora a grande oportunidade de se transformar em pessoas melhores. E aquelas pessoas que por algum motivo não era lá essa coisa toda, têm uma grande oportunidade de piorar a sua qualidade, de ficar mais mesquinha, de ficar mais maldosa, de ficar mais perversa, nesse sentido das redes sociais. Então acho que a pandemia, para mim, foi isso. A gente vai melhorar, vai piorar. Não, acho que quem era bom ficou melhor um pouco, quem era ruim piorou um pouco mais. Então a pandemia exacerbou os dois lados, o cãozinho e o anjinho que a gente tem na cabeça, né? Olha, você pode não beber, mas depois dessa filosofia eu vou tomar meu vinhozinho, viu? Ficar pensando só nessa resposta. Mas eu confesso que eu pensei bastante antes de dizer ela, mas é uma coisa que tem mexido comigo. Você vê pessoas muito boas, quando você vai ver o histórico, as pessoas já faziam bondade antes, só que não tinha visibilidade. E pessoas fazendo coisas absurdas agora, e quando você vai o Instagram do cara, a rede social dele, lá tá lá as coisas, as bobagens que já falava antes, mas que não tinha repercussão, né? Porque o momento era outro. Exato. A gente não dava vazão a essas pessoas. Luciano, voltando aqui para o nosso tema, as doenças virais, essas doenças que acabam gerando epidemias e que se repetem, né? Normalmente elas nascem não no continente americano, me corrija se eu estiver errado, e depois passam a se disseminar, mas cada uma delas tem uma história epidemiológica. A influenza tem uma, nós tivemos lá o surto no começo do século passado, surto não, né? A pandemia do século passado. Nós tivemos a SARS, que se esperava que virasse uma pandemia, né, que tinha um grau de mortalidade talvez até mais grave do que no início da Covid-19. Explica aí se os epidemiologistas já têm traçado um perfil dessas possíveis pandemias que afetam a humanidade nos dias de hoje. Elas funcionam de um jeito já? Talvez não um padrão específico, mas o mais importante que a gente tem percebido nos últimos anos, a OMS tem um dado muito interessante, que ela diz que, de uns anos para cá, de cada 10 doenças novas que surgem no mundo, 7 delas, ou seja, 70% das doenças novas, são zoonoses. São doenças de animais que a gente está pegando. Por que eu estou dizendo isso nesse contexto de hoje? Porque num contexto de que as famílias diminuem de tamanho, em que as pessoas, os casais têm filho cada vez mais tarde,
é natural, é normal que as pessoas tenham animal de estimação. E na nossa cultura hoje, o animal de estimação já não é só mais o cão e o gato. As pessoas criam os mais variados tipos de animais possível. E muitas vezes, quando a gente está vendo aqueles filmes que tem de animais, as pessoas levam para o veterinário e dizem, olha, eu não sei o que é, que nesse momento é melhor fazer eutanásia para a gente evitar. Então, muitas dessas doenças, a gente sequer conhece o tratamento dos animais. E essa intimidade que as pessoas têm, muitas vezes, ao meu ver, exacerbada, se você quer criar seu cachorro, perfeito. Mas você não precisa dormir na cama com o cachorro, beijar a boca, comer na mesa. Então, essa proximidade das pessoas com os animais está trazendo um aumento de doenças que a gente desconhecia. E se a gente não conhecia sequer os animais, imagina as pessoas. Então, essas pandemias têm se dado muito destaque, essas doenças que vêm em algum momento, que iniciou entre os animais, e em algum momento teve essa passagem de transmissão pessoas-animais, animais-pessoas, e depois pessoa-pessoa. É curioso isso, Luciano, porque eu fiquei pensando, se a gente for ver na evolução, o homem sempre esteve muito perto dos animais. Não é? Fiquei curioso agora de descobrir qual é a influência real de animais de estimação típicos nesse tipo de transmissão. A gente sabe, por exemplo, na leishmaniose, que o cachorro é um reservatório importante, né? Mas nós temos também que comentar, e não podemos esquecer, que o homem tem invadido muitos espaços. Não é? Nós temos agora a discussão no Brasil a respeito da percentagem de desmatamento. Já tem estudos mostrando que se o Brasil aplicasse biotecnologia na terra que existe já e mantivesse as florestas que ainda restam, ele poderia multiplicar N vezes a produtividade sem necessariamente avançar mais em 1 centímetro de floresta. Eu vi outro dia a Marina Silva falando sobre isso, pessoa de extremo valor que deveríamos escutar mais, né? Porque tem experiência não por ler, mas por ter vivido essa história. Também temos que considerar isso, né? A parte ecológica, né? A invasão e a chegada muito próximo de animais não domésticos, vamos dizer assim. Exato. Uma história até engraçada disso, toda vez que eu falo disso, eu lembro dessa história. Eu, durante muito tempo, trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado, como biólogo. E, na época, coordenava a parte do programa de dengue lá. E uma vez ligou uma pessoa de um apartamento que morava no Cocó, não tem um detalhe, mas é um apartamento daqueles bons. E ela revoltada porque a gente não mandava um fumacê lá porque estava cheio de mosquito. E quando eu disse, mas onde é que a senhora mora? Eu moro em pleno Cocó. Eu disse, olha, senhora, mas a senhora que está no canto errado, né? A senhora invadiu a mata, o mangue, e quer agora tirar os mosquitos aí a casa deles. Então, acho que a gente precisa entender isso, que a gente está invadindo áreas que a gente sequer conhece quem morava lá antes da gente. Aí existem vetores de outras doenças que a gente está começando a ampliar o acesso, né? Ou seja, haja fumacê, né? Porque é muita árvore ali. Não dá vencimento. E é um crime ambiental, né? Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, mas considerando uma delas aqui, a H1N1 mesmo, nós temos uma curva epidemiológica mais ou menos conhecida, onde existe uma taxa de propagação, né? E dependendo da taxa de propagação, você tem um ângulo de crescimento que cresce de uma forma mais exponencial ou menos exponencial, e que ao atingir um determinado nível da população, caso não tenha medidas profiláticas, como isolamento social ou vacina, há um limite de propagação, onde você atinge um determinado nível populacional, e depois isso desce, né? E desce de várias formas, em várias velocidades. Esse padrão é esse mesmo, ou ele varia muito de cada doença viral para cada doença viral? Olha, varia muito e tem muitos aspectos que podem influenciar isso. Uma das discussões que eu estava tendo, uma das 1000 lives, né, de ontem à noite, quase já entrando na madrugada, era a gente discutindo isso, o que aconteceu com as primeiras projeções que a gente fez para a Covid, com o que a gente está vendo agora. E a gente tem que considerar que isso não entra nos modelos matemáticos, mas que mesmo que a gente nunca tenha alcançado o isolamento social desejado desde o início, mesmo que a gente nunca tenha alcançado 100% das pessoas usando máscara, isolamento social certamente interferiu muito forte para a redução da curva. Então, como H1N1, a gente tem vacina. Então, por mais que a gente hoje alcance 90% só da cobertura vacinal, não chega a 95% que é o desejado, isso tem uma influência importante na curva de transmissão das doenças. Então, a gente não pode desconsiderar isso. E é difícil colocar esse tipo de informação nos modelos matemáticos. Então, quando os modelos foram postos, e eles não são modelos de previsão, eles são modelos de predição, ele considera se você não fizer nada. Aquele é o cenário se você não fizer nada. Tem um pior e um melhor. Mas o fato é que, eu estava até vendo ontem o professor Anderson,
que foi o nosso secretário de Vigilância em Saúde que saiu, dizendo que numa das predições que eles fizeram com o governo, eles apontaram a possibilidade de a gente ter, sim, em 2020 no Brasil, em torno de 100 mil óbitos. E chamaram todos eles de lunáticos, que isso é um absurdo. A gente já vai com mais de 60 mil, quase 70, e agora que a epidemia vai começar na região centro-oeste e sul do país. Então eu, particularmente, hoje não duvido que a gente vai chegar perto de 100 mil óbitos, mesmo com todas as intervenções que a gente fez. Eu me lembro que também no Brasil, alguns políticos entendidos falavam e criticavam os números do Imperial College. Não sei se você lembra, o Imperial College colocou números estratosféricos, caso nada fosse feito, né? Uhum. Aí todo mundo criticou e disse, não, mas alguma coisa está sendo feita, né? Não vai chegar a 1 milhão, eu espero que não, né? Mas 100 mil, que já era uma coisa lunática para 3 meses atrás, hoje facilmente se chegará, daqui a pouco nós chegaremos aos 70 mil, né? Certeza. Na verdade, a Covid-19 pregou algumas peças, né, nos epidemiologistas e infectologistas. Por quê? Porque quando ela começou, por conta da taxa de mortalidade não ser tão alta como outras, se esperava que a coisa não se propagasse. Você via isso assim também? Por exemplo, o Dr. Drauzio Varela deu uma pisada na bola e depois foi muito criticado, mas eu pensava exatamente como ele. Eu achava que não precisávamos nos preocupar naquele instante com aquela intensidade que a mídia tinha colocado. Eu acho que essa epidemia vai trazer para a gente uma grande justiça e quem mais vai sofrer com isso talvez sejam os políticos na próxima eleição agora. Em que aspecto eu quero falar isso? Porque a gente tem que considerar a fala das pessoas no seu tempo. Naquela época que o Drauzio falou aquilo, depois ele já se retratou, né? A evidência que a gente tinha era muito pouca. Então, quando eu estou dando aula hoje, que eu começo a falar de Covid, meu primeiro slide, olha, o que eu estou falando aqui é o que eu sei hoje. Amanhã pode ser que eu esteja desfazendo isso. Então, o nível de conhecimento hoje avança muito rápido. Então, a maior justiça que a gente está vendo hoje vai ser cometida é as pessoas daqui a um mês colocar que a gente defendeu uma posição que está errada, mas a gente só descobriu isso no futuro. Naquela época a gente não fez isso. A gente participa de uma live toda segunda-feira, 8 horas da noite, num grupo chamado Covid Café. E nós somos 4 epidemiologistas infectos, só tem eu do Ceará, e a gente entrevista algumas pessoas importantes, e às vezes só nós 4, a gente é importante, né? E na semana passada a gente entrevistou o Mandetta, ex-ministro. E a pergunta que eu fiz é essa, foi, Mandetta, se hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, com o aprendizado que nós temos hoje, você fosse ministro da Saúde, assumisse agora, o que você faria diferente? Ele disse, hoje, com o conhecimento de hoje, eu colocaria máscara com uso indiscriminado no Brasil todo de forma imediata. Porque hoje a gente sabe a importância disso. A gente não tinha a repercussão do que a população usando máscara repercutir. E aquilo que ele disse hoje eu sei que a pior máscara que tem é máscara nenhuma, né? É verdade. Qualquer máscara ajuda. Se eu tenho por menos eficiente que ela seja, é mais uma barreira física. Então, o desafio é julgar o que as pessoas estão falando hoje com o conhecimento que a gente tem hoje. Julgar com o conhecimento do futuro é covardia. Alguém chegar e dizer... acho que aí eu vou me comparar ao presidente com todo respeito nesse momento, mas eu dizer hoje que amanhã vai chover em Fortaleza e chover, alguém vai dizer, tá vendo, o Luciano acertou. Mas eu acertei porque eu disse, eu não tenho nenhum embasamento para isso. É a mesma coisa de dizer hoje que alguns medicamentos funcionam, sem a gente ter evidência. Se daqui a um ano me provar que tem, beleza. O justo vai dizer, tá vendo, fulano já dizia lá, não sei quando que funcionava. Filho, mas hoje eu não tenho evidência para isso. E uma coisa é o clínico, com toda a autonomia que ele tem, prescrever uma droga, que ele está coberto de razão. Outra coisa é tornar isso uma política pública de saúde. Então essa é a grande diferença que a gente tem que ter. Eu não sou contra. Se o meu clínico me prescrevesse, eu confio no meu clínico, eu ia ter o mal que ele mandasse. Mas outra coisa é eu prescrever isso com... Então, em algum momento, a justiça vai entrar isso lá na frente para punir quem prescreveu, se a droga não prestar, ou para punir o contrário. A gente está vendo agora alguns prefeitos e governadores já sendo acusados de terem comprado respirador caro, máscara cara. Todo mundo viu no auge da epidemia que se a gente quisesse comprar uma máscara, não tinha, o preço era lá em cima. E naquela época a gente exigia que o governo comprasse. Não estou dizendo que não tem roubo, deve ter. O fato é, a gente precisa entender a temporalidade daquela situação. Naquele momento, os preços foram para o céu de todos esses itens. E alguns governos tiveram que comprar, porque a gente não fez compra centralizada do governo federal como deveria ter sido feito. Então vai ser um desafio disso aí. Claro, tudo isso está politizado, né? Esse é o grande desafio, tentar tirar a política desse processo todo. Tem tanta coisa para comentar a respeito desse seu comentário que eu não tenho dúvida que a gente vai passar de 6 horas aqui fácil. Mas olha,
quando você fala de adivinhar o que vai funcionar, o que não vai funcionar, a gente lembra das previsões de final do ano. A gente coloca o cara do búzio, o cara das cartas, não sei o que, não sei o que. 1000 caras. Aí um acertou uma coisa, pronto, esse adivinhou. É exatamente isso que o Luciano está tentando explicar, né? Adivinhar agora não é o melhor caminho, né? Hoje eu tive uma discussão no grupo, como a gente é outra rotina nossa, né? Tentar demonstrar algumas vezes, no grupo até da universidade, que saiu mais um trabalho americano, agora mostrando que a hidroxicloroquina tem efeito nos pacientes internados, né? E fica essa briga de qual é a revista melhor, qual é o estudo melhor, mas mesmo esse trabalho demonstrava a necessidade de um duplo cego randomizado com maior número para se tornar política. Quando se torna política, alguém tem que assinar a responsabilidade. A gente viu aquele absurdo daquela orientação do governo federal em um papel sem ter assinatura a respeito do protocolo de hidroxicloroquina. Uma das coisas mais loucas que eu já vi em saúde pública na minha vida foi aquilo. Ninguém assinar, ninguém se responsabilizar. E o último comentário a respeito do Mandetta, e que a gente tem que considerar também, o Mandetta tinha um chefe. Ele não era o dono do Ministério da Saúde. Então, mesmo naquele momento, eu acho que ele fez um esforço hercúleo para tentar manter-se dentro da ciência, sem, obviamente, entre aspas, desobedecer quem manda com aval do povo, né? Certamente. Bom, agora vem outra pergunta difícil, né? Que aí, se a gente soubesse responder 100% essa, a gente é fantástico, viu? O que vai acontecer? Qual o perfil epidemiológico do que temos observado na Covid? Né? Tem como a gente dizer que a Covid funciona de uma determinada maneira, ou em cada local, em cada cidade, em cada bairro, em cada pedacinho do mundo ela vai funcionar de um jeito diferente? Vamos lá, vou começar fazendo um paralelo com o dengue, que é a minha zona de conforto. Eu digo que toda vez que eu não sei alguma coisa, eu comparo com o dengue, que eu vou para a minha zona de conforto. As pessoas dizem, professor, o que você acha de dengue no Brasil? Isso não existe. Existe dengue em Fortaleza, existe dengue em Recife, existe dengue no Rio. Se você somar tudo e botar dengue no Brasil, são contextos completamente distintos. E eu acho que a Covid tem a sua história. A gente aprendeu muito sobre ela quando ela começou a circular na Europa. Claro, a China não é referência, porque a gente não tem informação do jeito que a gente gostaria. O fato é, a nossa primeira referência foi a Europa, a Itália, talvez, Portugal. E aí, lá eles têm uma população muito mais envelhecida do que a nossa. Culturalmente, tem uma proximidade, essa coisa do abraço, do beijo que a gente tem, mas eles eram muito mais velhos. Então, em determinado momento, a gente aprendeu, a gente achou que a doença matava muito a população idosa. E agora, depois que ela chegou nas Américas, agora que a gente tem conhecimento de causa, a gente sabe que idade, sim, é um fator de risco importante, mas tem outras comorbidades tão importantes quanto a idade. Um exemplo clássico disso é obesidade, que a gente tem falado, inclusive, pouco. Eu tenho vários jovens morrendo, quando você vai ver, a maior parte deles é obesos. É uma doença respiratória, um paciente obeso tem dificuldade respiratória por natureza, tem dificuldade pulmonar cardiorrespiratória. Então é uma doença que mata sim pessoas jovens, mata sim atletas. Eu tenho visto pessoas muito jovens morrerem. Então a gente ainda conhece muito pouco sobre quais são esses fatores de risco. O fato é que a gente conhece o suficiente hoje para dizer que ela não mata só a população idosa. Ela também mata jovem, também mata gestante, também mata bebê. Claro, numa proporção muito menor, graças a Deus. Mas eu não posso desconsiderar, não posso dizer eu estou tranquilo porque eu tenho 30 anos, se eu tiver Covid vai ser fácil. Conheço pessoas com 30 anos que passaram que passou um mês internado e saiu grave e ainda está mole até hoje. E além das comorbidades, né, Luciano, ainda tem a história da genética, que a gente está deixando de lado. Há pessoas que vão piorar por uma questão genética, como tem na dengue, por exemplo. O professor Ivo costumava dizer quando dava aula de dengue, tem gente que nasceu para morrer de dengue a primeira vez que tiver dengue, né? Então, assim, ele dizia brincando, mas o fato é, tem uma parte da genética que a gente não consegue responder a essas pessoas. Exatamente. Então, começando pela Itália, nós tivemos aquele desastre, que foi a Itália, porque ela não conseguia ter tempo para tomar medidas, existiam as pessoas que eram contrárias ao isolamento, e o vírus, provavelmente numa propagação acima de 1,3, começou a se espalhar de uma forma muito dramática em toda a população e acabou tendo uma mortalidade alta, né? Em compensação, nós tivemos casos como a Coreia do Sul, que já é acostumada com surtos, e com surtos epidêmicos, da testagem em massa, inclusive em jovens, e foi quem ensinou ao mundo que a doença poderia ser transmitida pelos mais jovens. Não foi isso, Luciano?
Exato. Eu acho que assim, os países asiáticos, Coreia do Sul e os países asiáticos como um todo, eles têm um referencial muito importante para a gente, que é a cultura da máscara, né? É muito Uhum, comum lá, não só na pandemia, mas as pessoas gripadas saírem de máscara. Eu lembro que eu sempre fui muito neurótico com gripe, porque eu já perdi uma pessoa muito próxima por gripe, e era uma pessoa com 105 anos de idade, disseram, mas ela morreu de gripe, como é que pode? Olha, com 105, meu filho, até de susto, né? O fato é uhum. que a gente negligencia muito gripe. E você vê nos países asiáticos em geral, as pessoas gripadas saem de máscara. Então, como é que você permite que um aluno, numa sala com 120 alunos com ar-condicionado, que o aluno entre sem máscara, gripado? Então, assim, tudo bem, para mim talvez não faça mal, para a maior parte da sala, mas alguém vai ter um avô em casa, pode ter uma criança, pode ter um imunodeprimido. Então, a gente negligencia muito essa cultura. E a Itália foi o primeiro exemplo disso. Confesso que quando a gente via nos jornais 800 pessoas morrendo por dia na Itália, eu naquela época ainda nunca imaginei que a gente fosse ter ver hoje um mês seguido com mais de 1.000 óbitos por dia no Brasil. Isso é assustador. E aí entender que ao mesmo tempo que eu sou otimista, mas não tem epidemia do Brasil todo por isso, que a epidemia do Brasil provavelmente ela vai se arrastar até dezembro. Mas a nossa situação epidemiológica do Nordeste é diferente. A gente, no Ceará, a gente já teve a nossa epidemia de Fortaleza. O que a Uhum. gente vai ter agora são surtos, são epidemias em outras cidades ou em outros estados. Por isso que a epidemia do Brasil continua aumentando. Por isso que Fortaleza quase zerou os óbitos diários, mas todo dia a gente aumenta óbitos. Então é isso que a gente tem agora, talvez, para a sanidade das pessoas, tentar entender quando a gente vê jornal nacional, em qualquer emissora, mas os jornais nacionais, de entender que aquele cenário está se dando para lá. Uma discussão muito próxima que a gente está tendo hoje é em relação às aulas, que é um aspecto importante, a gente precisa voltar a isso. A educação é fundamental, é o pilar de tudo. E as pessoas dizem, mas São Paulo só vai voltar em setembro. Espera aí, São Paulo está subindo a curva ainda. A gente já está há 7, 8 semanas descendo a curva. Então, são cenários diferentes que a gente tem que considerar para as decisões locais. E eu acho que esse é importante, porque a gente ouve o geral e traz para a nossa realidade. Eu vejo morrendo 2.000 pessoas, como é que eu vou liberar aula? Né? As pessoas pensam assim. Uhum. Mas o nosso cenário de Fortaleza hoje é muito confortável, graças a Deus, para hoje. Né? A gente tem que considerar o Brasil sempre como um país continental. E como um país continental tem vários Brasis, né, como se diz, Brasil afora, com trocadilho e tudo. Mas veja, o engraçado em relação a essa questão é tentar tratar isso de uma forma universal no Brasil, porque o que eu acho que, mais uma vez, lembrando do Dr. Mandetta, ele lembrava disso, né? Ele tentava até ensaiar algum discurso relacionando as medidas devem ser diferentes em locais diferentes, né? Mas eu me lembro, eu acho que eu assisti um documentário, não foi nem um artigo que eu li, não, a respeito da pandemia do começo do século passado, da H1N1, em que se fez em 2 cidades americanas o relaxamento muito rápido e o relaxamento mais controlado. E a curva é completamente diferente. Porque quando o relaxamento é muito rápido, você acaba tendo vários picos depois, e esses picos acabam levando uma quantidade de vidas consideráveis, né? Mas antes da gente chegar nesse assunto, porque Portugal está vivendo algo parecido agora, e Portugal foi um exemplo na condução, né? E eu sou suspeito para falar, porque adoro aquele país, acho que é um país bem administrado e tem um presidente excelente, no sentido de estar do lado da ciência, do povo, né? Ao mesmo tempo, né? Mas dentro do Brasil, como você falou, Luciano, é diferente, né? O que nós estamos assistindo aqui é diferente do que nós estamos assistindo no sul do país. Mas esse exemplo que eu dei dos americanos já começa a acontecer, de ter que trancar todo mundo de novo. Tem algumas cidades no sul-sudeste que já estão nessa situação. Minas Gerais está vivendo uma situação dificílima, com leitos muito ocupados agora, quase 100%, né? Tentando capilarizar a rede para colocar paciente em todo local, mas chega uma hora que não tem mais, né? Enquanto que locais como Fortaleza, como Manaus, essa curva já passou. Agora trazendo para o Ceará. O Ceará, Fortaleza, como recebeu uma quantidade muito grande de contaminados, o foco foi na aldeota, né, as pessoas que viajaram para a Europa, etc. Depois, pelo contato ocupacional, isso foi para a periferia. E mesmo conseguindo
que não é muito grande, 55%, alguns picos de 60% de isolamento, nós atravessamos a curva, sofremos um bocado, mas atravessamos esse pico, e agora essa doença, assim como outros estados, está indo para o interior. Não é? O que é que esse movimento, o que é que essa cinética nos ensina em relação à epidemiologia, em relação também à imunologia, porque não dá para a gente, hoje em dia, desconfiar que existe uma imunidade de rebanho. Como é que você vê isso? Eu vou começar pelo fim, vou começar por essa coisa da imunidade de rebanho, que eu acho que é um desafio enorme. A gente sabe muito pouco sobre imunidade de rebanho, a gente sabe qual é a imunidade de rebanho para aquelas doenças que a gente está acostumado a estudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pegar os primeiros, talvez, lives lá do Mandetta no início, ele falava em imunidade de rebanho de 60%. O que a gente nunca viu sabe com o esse Covid? número, né? Esse número Pois muito é difícil. mágico quase, né? O que a gente tem visto com o Covid hoje? Vários países em que a curva caiu com imunidade, com prevalência de 12%, de 8%. Fortaleza tem 15% de prevalência e caiu absurdamente. Acho que a Alemanha passou com 5%. Exato. Então são situações que não dão para a gente ainda informação de qual percentual razoável para ter imunidade de rebanho. Não sei. O fato é que a gente tem uma prevalência muito baixa e a doença se esgotou. E ela tem apresentado uma característica muito interessante. Ela tanto chega e explode rápido, ela chega naquele platô naturalmente mais devagar, porque a gente está com isolamento social, mas quando ela começa a cair, ela cai de forma muito abrupta. Então a epidemia se esgotou no município de Fortaleza, ou diminuiu de uma forma muito acelerada. E essa é uma característica que a gente não estava acostumado. E qual o desafio da interiorização disso? É que eu vou agora para locais com menos acesso à informação, com menos acesso a leitos de UTI. Eu tenho a maior parte dos municípios do Ceará não tem nenhum leito de UTI. Então vai ser um desafio grande de administrar isso. Eu estava vendo uma discussão com o Estado essa semana, exatamente por isso, até agora, não foi desativado, por exemplo, aquele campo lá aquela coisa que foi feita lá no estádio, no PV. Porque parte daquilo ali vai ser utilizado agora pelo Estado para trazer as pessoas da região metropolitana. Porque a gente vai ter ambulância circulando o tempo todo. Porque não tem UTI no interior. E eu acho que um grande pecado, e aí é naquela coisa, não de apontar erro no passado, mas de a gente ter aprendido agora. E eu acho que o grande aprendizado também é que a gente tem um papel muito importante da atenção básica no manejo desses pacientes na fase inicial, que a gente não conseguiu em Fortaleza. O que aconteceu em Fortaleza no começo da pandemia? Quando a gente começou a falar em atenção básica, não tinha EPI, disseram, não, sem EPI ninguém trabalha, claro. E acabou e fechou. Então a gente esperava piorar para atender na UTI. Então o fato é, a gente aprendeu com a epidemia, eu não posso culpar quem veio antes, mas acho que a região sudeste, agora a região sul e o centro-oeste, tem um grande aprendizado com as epidemias do norte e nordeste. E o fato é que a gente tem sim que estruturar a atenção básica com EPI adequado para que a gente possa atender esses pacientes no início. Parte desses pacientes a gente pode evitar que ele piore e que ele vá assim lá na frente precisar de respirador e de um leito de UTI. Eu tenho uma coisa para chamar a atenção a respeito desse comentário, Luciano, que é o seguinte. A gente fala que a Alemanha é 5%, 12%, etc. O estado do Ceará tem quase 9 milhões. E nós fizemos no estado até agora, esses 100 e tantos dias, 325 mil testes. Então, o que me preocupa é, será se essa porcentagem está realmente transmitindo a verdade, ou 80% de assintomáticos não foram testados e essa percentagem, na verdade, é 10 vezes mais ou 20 vezes mais. Talvez a gente não esteja enxergando, porque se você pensar que 5% da população teve contato e os outros 95% não teve e o pico se acabou, tem um mistério. Como é que esses 95% ficaram imunes? Aí agora as perguntas começaram a ficar bom para o epidemiologista, né? Agora ainda não é área de conforto. Né? Tem dois aspectos. O jornalista me liga e diz, professor, o que você acha? A gente teve tantos mil casos e São Paulo teve tantos mil. Primeira coisa que a gente tem que entender agora, esse número de casos que se divulga diariamente hoje, ele é quase como um fetiche, né? Ele é para a gente saber como é que está indo. Porque esse número de casos ele está absolutamente, em todos os estados, limitado à capacidade laboratorial de resposta. Então, em momento algum, a gente conseguia ter 3 mil casos por dia no Ceará, porque eu só conseguia fazer 2 mil exames. Se todos fossem positivos, eu teria 2 mil casos novos. Então, a gente ouvia muito em São Paulo. São Paulo aumentou no começo, São Paulo fazia 200 exames, conseguiu aumentar para 5 mil. Isso não é fácil. Você montar uma estrutura de PCR em tempo real para fazer exame em larga escala não é um processo fácil. Então, esses casos que são confirmados diariamente no Brasil, eles são limitados fisicamente pela capacidade dos laboratórios de fazer exame. Esse é um fato.
Quando a gente fala nessas prevalências, a gente não está se baseando nesse número de casos, a gente está se baseando nos estudos, inquéritos soroepidemiológicos que são feitos. Então, Fortaleza já teve 3 inquéritos soroepidemiológicos. 2 feitos pela rede Covid, alguma coisa Covid, que eu não sei, que é do pessoal de Pelotas. Pelotas. Que é um estudo financiado pelo Ministério da Saúde, que foi desenhado ainda na primeira gestão lá do Anderson. É um dos melhores grupos de epidemiologia do Brasil, não é? Com certeza, as cortes mais importantes do Brasil, com todo respeito, estão lá em Pelotas, o grupo do professor César Victor, que tem uma colaboração importante com o Ceará. Então, esse grupo de Pelotas coordena essa corte no Brasil toda. Então, já fez 2 estudos em Fortaleza, fez um em Sobral agora, e o Estado contratou um para Fortaleza, um para Sobral e tem outra região, se eu não me engano ainda. O fato é que, quando eu digo hoje que 15% da população de Fortaleza teve contato com o vírus, isso não é nos resultados nossos, é do inquérito que foi feito. Então, de fato, esse é um dado real, porque mostra a população aleatoriamente sorteada de forma... Então, um estudo bem conduzido mostra isso. Então, o estranho é que com 15% a gente reduzir casos, né? Essa coisa que a gente não entende da imunidade de rebanho. E isso a doença vai ensinar aos poucos. Do mesmo jeito que a gente vai começar agora a ter assim, quantos de nós não tem suas epidemias guardadas nos freezer de outras epidemias, e daqui a um ano, quando os kits de Covid começarem a ficar baratos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as amostras, vai descongelar e vai testar Covid. Vai dizer, opa, não foi em fevereiro não, tá aqui, ó, tem uma amostra aqui de um paciente que era dengue, parecia dengue, deu negativo, que eu fiz em dezembro, então a gente vai começar a retroceder. Mas, volta, isso não muda o conhecimento que a gente tem hoje. Isso é importante para a gente publicar, para a gente entender como é que a doença chegou aqui, mas a gente, com os poucos, a ciência vai mudando a informação que a gente tem, que esse é o papel dela. É esclarecer o tempo todo o que a gente tem de informação. E nesse momento a gente não tem kit ainda nem suficiente para fazer esse tipo de estudo, nem um preço acessível para todo mundo. Né? Nem o preço, nem a sensibilidade. Nem a qualidade, exato. Nem a qualidade, então Agora mesmo mesmo eu digo a você que parte da minha epidemia de Zika ainda está no menos 80, está no freezer. Certo. Porque ainda hoje eu não tenho um kit que me diferencie de dengue de forma significativa. Sim. Então parte das minhas amostras estão guardadas para o dia que eu tiver um kit sensível. É tanto artigo que a gente vai vendo, eu acho que eu vi um artigo ontem mostrando aí reação cruzada de anticorpo de dengue contra coronavírus. Aí a coisa complica de um jeito que fica, especialmente nessas áreas que você falou, Rio, Recife e Fortaleza, onde a gente tem aqui uma permanência desse tipo de arbovirose. E é importante para as pessoas que não são da ciência entenderem isso. Quando as pessoas falam, porque tem que sair um tratamento, tem que ter um teste, tem que ter uma vacina. Isso é muito difícil. Se fosse fácil, alguém acredita que a indústria farmacêutica não ia produzir isso para vender? O interesse dela é comercial. Então, de fato, é uma limitação. Bilhões de clientes assim na espera, né? Se você tiver uma vacina para vender hoje, o mundo todo compra. Então, assim, na prática, é muito difícil de fazer isso para vírus. Tá aí, então, assim, já cruza com outros vírus. Quem garante que não vai... Então, infelizmente, é o cenário que a gente tem, é difícil. Por isso que é tão importante a visão do médico, por isso é tão importante para a gente, professor da Faculdade de Medicina, qualificar os nossos médicos, porque a clínica tem uma importância muito grande. A história epidemiológica daquele paciente, a história clínica dele tem uma importância muito grande para direcionar o diagnóstico. Então, os nossos kits têm uma dificuldade que é crônica da formulação dos kits de um país que é um meio de cultura, né? O professor Anastácio costuma dizer que a gente mora no meio de cultura. Se quiser investigar qualquer doença, basta ir no São José e procurar que você acha. Então, é um espetáculo isso para estudar. Agora, para quem produz kit, é bem difícil. Uma coisa que tem que ser levada em consideração também em relação às vacinas, por conta da pressa, é a segurança. Nós estamos falando de doenças que são imunomediadas. O anticorpo pode fazer mal, como na dengue secundária, infecção secundária, é o responsável por muitos dos sinais e sintomas. Então, não é qualquer vacina que possa ser jogada no mercado, até porque 80% das pessoas, e também esse número é meio mágico, né? São assintomáticos. Ninguém sabe quantos por cento são exatamente, mas você não pode dar uma vacina para o assintomático se ele mesmo vai resolver o problema dele sozinho. Esse é o único tema que eu sou talvez pessimista. Não pessimista, mas que eu não sou otimista. É que a gente vai ter uma vacina em um curto espaço de tempo. Então, assim, se a gente for ver a história das vacinas, a vacina mais rápida do mundo talvez tenha saído em 4 anos. Então, eu entendo quanto um instituto importante do Brasil, o Internacional Produtor de Vacina, promete a vacina para o final do ano. Interesse comercial, ele está coberto de razão, ele está fazendo a propaganda do produto que ele quer vender. Mas, enquanto estudioso, olhar a história das vacinas, imaginar uma vacina viral para uma doença respiratória, está pronta em 6 meses para ser... Vamos imaginar um cenário maravilhoso de essa de Oxford, que está mais adiantada, tudo funcione. Vocês acham que algum laboratório no mundo tem condições de produzir vacina para o mundo todo, ao mesmo tempo? Não tendo, vocês acham que o Brasil vai ter condição de comprar?
Vamos ver o nosso cenário. O Brasil comprou respiradores da China, o avião veio, parou nos Estados Unidos para abastecer. O governo americano disse, parou aqui porque quis, agora é nosso. Agora é nosso. Então, tudo que parou nos Estados Unidos, de qualquer canto do mundo, os Estados Unidos parou e pagou outro país e não devolveu. Então, vocês acham que a gente vai ter vacina pra gente aqui? Então esquece, esse ano é impossível, ano que vem é muita fé que a gente vai ter uma vacina disponível para a população em larga escala. Então, infelizmente, eu não acredito nisso tão cedo. E aqui abre um espaço fantástico para eu falar em valorização da ciência nacional, valorização do ensino público e do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Nós só vamos virar, acho que já falei isso várias vezes, mas eu não me canso de falar nessas lives, nós só vamos virar uma nação com algum grau de respeito internacional quando nós invertermos essa lógica de vender grãos e minério para trocar em iPhone. A gente tem que passar a desenvolver as nossas tecnologias. E nós temos um país maravilhoso para isso. Nós temos aqui no sertão uma região onde não existe algo parecido em lugar nenhum do mundo, com moléculas maravilhosas. Nós temos um povo que trabalha muito. Todos os nossos estudantes, quando vão para o exterior, se destacam, né? E isso eu falo Brasil e falo também Ceará. A Universidade Federal do Ceará sempre nos rankings muito bem colocada. Então é preciso agora que a partir da passagem dessa pandemia a gente passe a pensar de uma forma diferente da importância das universidades e da ciência brasileira para resolver os nossos próprios problemas. Não é possível a gente passar por uma pandemia e depender da compra de máscara ou de respirador, que é uma tecnologia totalmente já vencida, é só estruturar o negócio, montar e produzir. É tanto que no Brasil, na hora da emergência, muitos se dispuseram a tentar produzir esse tipo de equipamento. Certo. Bom, já estamos chegando aqui na nossa reta final, Luciano, mas antes, deixa eu falar uma coisa. Eu conversei com a secretária de Saúde de Sobral aqui, e era ela falando, e eu muito satisfeito ao ouvir, apesar de toda a gravidade que está ocorrendo em Sobral, do papel da atenção básica no enfrentamento da pandemia. Sobral tem uma cobertura de 100%, como você sabe, e o papel das agentes de saúde foi fundamental no monitoramento das pessoas com sinais e sintomas. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. O papel da atenção primária, realmente, Sobral sempre está de parabéns. Antes de eu fazer a pergunta final, que é para onde vamos, né? Que essa você deve ter se preparado muito. Ontem, ou foi anteontem, saiu para ver como a gente também entra em confusões para entender, né? Eu conversei com o Alexandre Haft aqui, o cara que faz muito PCR aí na universidade, ele disse, Edson, PCR pode dar um falso negativo algumas vezes. São muitos passos, e quando você tem um volume muito grande, a possibilidade de ter um erro técnico é real, né? E sem falar nos anticorpos, que esses sim são um problema, porque muitas vezes os kits não detectam, já sai o artigo mostrando que o teste rápido é a mesma coisa que nada, fazer ou não fazer, etc. E saiu uma nota técnica que tem preocupado os profissionais de saúde, e eu quero que você comente, a respeito da possibilidade de, não de reinfecção, mas eles tratam de uma forma diferente, eles tratam como uma reativação, né, dos sinais e sintomas, sobretudo nos pacientes que são trabalhadores de saúde. São poucos casos, mas eles fizeram questão de divulgar, não é? São acho que 5 médicos e um outro técnico, salvo engano, mas que tem um deles que é um caso muito curioso. Ele testa o PCR positivo, ele negativa o PCR e depois ele testa positivo novamente, né? Ele negativou 2 PCRs. Eu não quero que você seja a nossa mãe de nada da epidemiologia, mas eu quero que você comente essa nota técnica que tem preocupado muito os nossos profissionais de saúde. A gente estava na discussão dessa nota, é uma coisa que, quando surgiu, a gente começou a pensar. E, na verdade, assim, se você vê hoje, todo dia a gente está aprendendo um pouquinho sobre isso. Ninguém tem segurança hoje no mundo para dizer que a gente não reinfecta. Ninguém. Não tem ninguém que diga, bata no martelo e olha, não, as pessoas que têm estão imunes. Eu que tive, no meu caso, eu estou com o GG positivo, posso ficar tranquilo? Não. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto ainda. Há alguma proteção cruzada, não tenha dúvida, mas o fato é, esses casos da secretaria são muito bem documentados. Especificamente, que você citou agora, a profissional de saúde teve sintoma, fez PCR e positivou. Melhorou clinicamente, voltou para sua atividade, claro, tem exposição
aumentada por estar no ambiente da saúde, fez 2 PCRs negativos no mesmo laboratório de referência para poder voltar ao serviço, depois começou a apresentar sintoma. E aí fez outro PCR e deu positivo. Então, é reativação, é caso novo. Não sei, a gente não conseguiu responder isso para chikungunya ainda. Eu estou crônica há quase 4 anos, as pessoas estão crônicas há 5 anos tendo dor, e a gente não conseguiu descobrir onde é que está o vírus, porque a gente reativa a dor para o chikungunya. Imagina o Covid que chegou agora. O fato é que parece que não tem uma imunidade permanente. E essa duradoura a gente não sabe o tempo. O fato é que a gente já tem relatos documentados na literatura e esses do Será de pessoas com ou reinfecção ou reativação da doença. Se diminuiu o ponto do PCR não detectar, bom, um PCR bem feito não detectar é o fim do mundo, né? Porque o PCR é o nosso padrão. Então, na prática, é um cenário muito novo e a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Particularmente, acho uma que coisa, a gente vai ter uma coisa infectadas. engraçada é o perfil, né? O perfil desses profissionais. Eles estão em contato com o vírus de uma forma muito permanente. Constante, né? Então, há de se considerar isso, né? Em relação ao que será isso. Será uma reinfecção ou se será um caso de reaparecimento dos sinais e sintomas. Seja o que for, é muito ruim, né? Que vai ter sintoma é ruim, né? É muito ruim. Mas nós já tivemos alguns alarmes falsos pelo mundo, né, Luciano? A gente teve casos de anunciados reinfecção que, na verdade, não eram reinfecções, eram infecções iniciais. Acho que teve alguma coisa disso na Coreia do Sul, salvo engano, não sei se na China também apareceram uns casos dessa forma. Bom, tomara que a gente... Assim, não dá para a gente dizer que todo mundo vai se reinfectar e ter de novo, porque se isso realmente fosse o padrão, a coisa estaria numa situação pior, incontrolável, com certeza, em toda a Europa, por exemplo. Então, alguma imunidade tem, e ela é graças a Deus, porque a curva tem baixado claramente. Né? Ainda vou fazer outra pergunta antes da pergunta final, viu? Pode fazer, eu tô em casa. Por que é que a dengue não saiu a vacina ainda que se fala tanto dessa vacina da dengue? Na verdade, assim, a gente tem uma vacina para dengue, que é do laboratório... acho que é Sanofi Pasteur, se eu não me engano, Sanofi Pasteur, que é uma vacina que você precisa aplicar 3 doses. Então, que protege, que deve ser aplicada só pela bula, né? Ela só pode ser aplicada em pessoas com mais de 9 anos de idade e pessoas que já tenham tido previamente dengue. Então, se você chegar na rede privada hoje para comprar a vacina de dengue, o kit da vacina junto tem um teste rápido. Então, você faz um teste, se der positivo, você toma a vacina. Se der negativo, você não pode tomar vacina. Quer dizer, mas tanto si que é muito difícil você jogar no mundo, vamos dizer assim, né? Em toda por isso ela não foi grande. implantada. E por ser 3 doses a cada 6 meses, então a gente sabe que o nosso cenário de imunização é coisa curiosa. A gente adora pedir vacina, mas quando tem a gente não usa, né? Então no cenário nosso, a experiência que a gente tem com vacinas que precisa de 2, 3 doses é cobertura muito baixa. Ela precisa de 3 doses. Então a gente tem limitações ainda. O Butantan promete essa vacina deles desde sempre e o fato é que não saiu. Quando eu vejo o Butantan agora de novo prometendo a vacina de Covid, só olha, presta atenção de dengue, né? Tem 5 anos que ele disse que vai sair e não saiu. Agora então vamos ficar atentos a isso. Porque de fato produzir vacina é muito difícil. Então, infelizmente, a gente não tem em larga escala. A gente teve uma experiência do Paraná, que foi o único estado no Brasil que comprou a vacina e aplicou em larga escala. Tem um estudo sendo feito nesse momento, importante no Paraná. Talvez hoje seja o estado que eu mais comunico diariamente, que eu estou muito curioso para saber o resultado. Porque o Paraná não conseguiu boa cobertura das 3 doses, mas conseguiu aplicar muita vacina. Nada de efeito adverso importante documentado, que isso é importante, um achado da vacina. Mas o fato é que eles tiveram uma epidemia no passado. Só que a gente ainda não sabe se foi no local onde foi vacinado ou não. Então a gente precisa esperar os estudos que estão sendo feitos. Felizmente, tem pesquisadores muito sérios envolvidos. O professor Expedito Luna é um dos coordenadores disso. E eu toda semana eu dizia, aí, não está pronto ainda, tem calma, né? Mas o fato é que a vacina diminui muito o risco de aumentar a gravidade e ela diminui muito o risco de internação. Ela não garante que você não pegue, não tenha sintomas de novo. E aí outra complicação na cabeça das pessoas, que é tomar vacina e poder ter a doença é uma coisa estranha. Mas a gente já vê isso para outra vacina, né? As vacinas, nenhuma vacina protege 100%. O fato é que é um desafio muito grande. Dengue tem sido um desafio histórico nisso. Não, eu fiz questão de perguntar sobre a vacina da dengue para as pessoas entenderem que não é tão simples. Né? A vacina o dengue, por exemplo, tem 4 sorotipos. Se você soroconverter, ou seja, se você ficar protegido para um tipo e não para o outro, isso pode gerar um problema ao invés de uma solução. Né? Com certeza. Enfim.
Nós vamos ter que encerrar e voltar, porque o Instagram está me dando 30 segundos, porque eu tenho ainda a pergunta final para você. Beleza. Aí eu Vamos fico lá. parado esperando, né? O convite de novo? Não, de novo, exatamente. Ah, tá certo. Luciano, bom, vamos falar agora de Fortaleza e de Ceará, do que vai acontecer, né? O que vocês esperam agora, que a curva já se desenhou, mais ou menos. O que se espera nas próximas semanas? Fortaleza está entrando no relaxamento, aí, com um cuidado muito grande do governo do Estado, um trabalho que a gente deve sempre parabenizar e louvar, tanto do Tocabeto quanto o governador do Estado, assim como a secretária de saúde do município de Fortaleza e o prefeito Roberto Cláudio, independente de posição política. Fortaleza e o Estado do Ceará manejaram a dengue, a Covid-19 até aqui de uma forma muito responsável. Obviamente, com falhas, com críticas, mas é muito fácil falar quando você não tem a máquina para dirigir, né? O que você acha que vai acontecer? Onde é que nós estamos agora na curva em Fortaleza e no interior? E o que você acha? Eu sei que esse tipo de previsão é dificílimo, porque se isso vai ficar depois no canal do YouTube, vai ter gente chata que vai lá olhar o que você disse. Como viu? eu não vou ser candidato a nada, eu posso errar, né? Sim, Pode. Eu tenho aprendido nesse cenário que as duas profissões, as duas especialidades que mais erram previsão é epidemiologista e economista. Então, eu posso errar à vontade, né? Por isso que eu faço uma previsão de economia. Eu acho que essa crise ela é diferente das outras. E quando a gente teve crises econômicas porque quebrou, porque acabou o dinheiro, essa não. A impressão que eu tenho é que na hora que o comércio voltar, como já está voltando, a economia vai rolar muito rápido, porque o dinheiro está parado, está todo mundo em casa. Então, essa crise econômica vai ser diferente. Imagina, quem mais erra é economista e epidemiologista. Fazer uma epidemiologia da economia é complicado, mas vamos lá. Eu queria começar pelo que você falou em relação à prefeitura e ao Estado. Eu acho que a gente tem um diferencial em relação às outras regiões do país todo. A gente tem uma situação em que prefeitura e Estado são de partidos opostos, mas que trabalham juntos. Isso, para a gente, na pandemia, fez toda a diferença. Então, a articulação do prefeito com o governador, e isso vem de cima o exemplo, foi muito importante para que as secretarias, desde o início, tenham trabalhado juntos. Claro, tem dificuldades, tem estresse, tem briga, tem discussão, mas em nenhum momento a gente viu governador competindo para anunciar coisas antes do prefeito, para brigar, como a gente viu. E isso ajuda na condução, porque é a história do exemplo. Então, eu tiro o meu chapéu para as decisões. Eu lembro que no início, quando o governador decretou o primeiro isolamento social nosso, eu disse, olha, eu acho que foi muito precoce. Hoje eu reconheço que foi no momento adequado. Foi precoce pela dificuldade econômica, claro, mas foi importante naquele momento fechar os aeroportos, quando a gente vê hoje o impacto do aeroporto aberto para a transmissão da doença. Então, eu acho que eles foram acertados. O plano de flexibilização foi muito adequado para a condição que a gente está vivendo, mas é difícil, porque o ponto que ele vive hoje é de pressão de todo lado, o que é normal. E aí vou pegar um exemplo de um país que você gosta muito de Portugal. Portugal teve o pico antes da gente, alguns meses. Portugal flexibilizou também de forma responsável. E o que está acontecendo hoje em Portugal? Eles começaram a voltar a ter casos novos. Claro, eu não estou falando de pandemia mais, eu estou falando de quem não tinha ou tinha 2 casos por semana, hoje está tendo 9, 10, 12 casos por dia. Mas voltaram atrás, tiveram que fazer lockdown em algumas regiões de novo. Vários bairros lá, próximos de Lisboa, eles fecharam de novo. E o epicentro do reinício da transmissão foram os bares. Estão mostrando isso agora, então eles voltaram a fechar. Então é uma situação difícil, porque a gente está voltando de forma muito responsável. Mas é natural. E aí o que eu quero dizer? Ao mesmo tempo, eu tenho dito muito ao jornalista, o que você acha que vai acontecer com a flexibilização? Eu disse, é claro que vai aumentar os casos. Não tem como ser diferente. A gente está voltando a ter pessoas circulando. Então é normal, é esperado aumentar o número de casos. O que a gente quer desde o início? O que o governo no mundo todo pregou? A gente queria fazer isolamento social para a gente diminuir a velocidade de transmissão da doença, para a gente poder atender as pessoas de forma correta. Então o Estado, ao meu ver, muito acertadamente, tem 3 parâmetros que ele monitora. Número de casos novos, número de óbitos e taxa de ocupação de leito hospitalar. Então, se eu tenho isso decrescendo como eu tenho hoje, eu sigo sim o curso do plano de flexibilização. Se em algum momento eu tiver um aumento, o governador tem dito toda semana, eu volto a aprender, eu volto a fechar. E isso é uma decisão acertada nesse momento. Mas o que a gente tem que ter clareza? É claro que agora que voltou o comércio, que voltou a indústria,
eu vou ter surtos em alguns comércios, eu vou ter surtos locais. Então a gente volta agora na perspectiva de vigilância ao que a gente viveu em fevereiro ou março. Então o que Fortaleza tem que fazer hoje, que voltou a flexibilizar, que voltou a liberar? Os casos novos que surgirem a partir de agora, eu preciso investigar quem é esse caso, por onde é que ele andou, por onde é que ele passou, investigar quem foram os contatos e fazer bloqueio. Eu não preciso fechar tudo de novo nesse momento. Então, no momento que eu voltar às escolas, como está previsto para o dia 20, por exemplo, é natural, é esperado que eu tenha, a escola ali tem um paciente, tem um aluno que deu positivo, tem 3 casos na sala. Isso vai acontecer, mas eu vou ter, nesse momento, condição de atender esses pacientes. Eu não preciso voltar toda a fechar o lockdown. O que eu preciso fazer é triar, seguir esses pacientes para que a gente consiga fazer o isolamento adequado. Então, o desafio agora vai ser equalizar isso, essa volta, e medindo a nossa capacidade de atendimento, de perseguir esses casos e de isolar de onde é que ele está vindo, e cortar aquela transmissão. Então, agora a gente volta a fazer isso. Então, é um momento diferente. Eu não estou mais no momento de contar 1000 casos. Eu estou no momento de saber quem são esses casos. Eu estou no momento de fazer agora o que a gente fez em 2014, 2015 para sarampo. Que quando eu falo que a gente teve 1.052 casos de sarampo, eu digo a você, a Secretaria de Saúde do Estado e do município conhece nominalmente esses casos. Sabe quem é, para onde ele andou, qual é a rua, onde é que ele mora, onde é que ele pegou. E isso que a gente vai fazer agora com os casos de Covid, que a doença vai diminuir de forma Lembrando importante em que Fortaleza. é uma coisa importante de se fazer e muito difícil de fazer, e que se gasta dinheiro para fazer. Com certeza. Né? Seguir casos não é uma coisa simples, é uma coisa muito difícil, é um trabalho de detetive, muitas vezes. De formiguinha, né? E que não tem repercussão, né? A mídia não vai Não tem repercussão. Vai sair da graça quando eu disser que só tem 10 casos na semana em Fortaleza. Aí vai sair da mídia. Mas para rastrear esses 10 casos por onde eles passaram, é um serviço louco. Antes de você falar para a gente sobre o interior, outra coisa que a gente tem que louvar é a capacidade de transparência dos dados que o Estado tem oferecido. Estou aqui na página do IntegraSUS e eu vejo aqui a taxa de ocupação de leitos de UTI, que hoje no Estado está 69%, e de enfermaria 45%. Se eu quiser saber agora, nesse momento, na cidade de, deixa eu ver aqui, Sobral, que está um caso, que está uma situação mais difícil, em um clique eu tenho essa informação, 77%. Então, isso é um xadrez muito difícil de você organizar, né? Você tem que ouvir a voz dos epidemiologistas, dos infectologistas, dos médicos, dos clínicos, como também tem que olhar o lado de quem precisa trabalhar, de quem precisa abrir o seu comércio, né? Eu vi essa semana o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Fortaleza falando: ora, mas as praias estão lotadas, por que eu não posso abrir o meu restaurante, o meu bar? Né? Quer dizer, imagina os argumentos que tem que usar para se controlar uma situação dessa. Como você diz, eu acho que o Camilo, muito inteligente que ele está aguardando muito outros países abrirem bares e restaurantes, por isso que ele tirou o bar e o restaurante à noite agora nessa semana, que já era para abrir, né? Criou-se uma expectativa que iriam abrir, ele segurou talvez mais uma semana ou duas para ver o que está acontecendo. E agora você me traz essa informação de Portugal, né? Que os pontos focais do início da propagação viral estavam exatamente nos bares. Ora, no bar, quem é bom bebedor como eu, você não é, a gente tira a máscara para poder beber. Né? E quando você tira a máscara e conversa, né, você se torna mais sociável, vamos dizer assim. Mas eu sou comedorzinho que só, viu? Comente aí o interior. O que o interior vai fazer agora? Eu acho que o interior do Ceará hoje, principalmente a região do Cariri, talvez Sertão Central para baixo, é Fortaleza em maio. Eles estão vivendo agora o auge, talvez passem agora esse mês ainda de julho com um pico importante de doença, de casos, que é um desafio importante, mas a doença está descendo. Então, o grande cenário, de fato, agora para os meses de agosto, setembro, certamente, e aí vamos entender que a gente está falando de doença respiratória, então a gente vai seguir a sazonalidade das doenças respiratórias. O sul do país, a região centro-oeste, começa a epidemia de gripe dela agora, em julho, que é quando começa. Oficialmente, o inverno no Brasil começa 20 de junho, né? Então, o inverno começou agora para eles. Então, agora vai vir a epidemia deles. Eles têm uma oportunidade de ter tido um aprendizado do que aconteceu no norte e nordeste do país. Espero que escutem a nossa experiência, né? Espero que ampliem a atenção básica, que distribuam máscara. O grande desafio, como você disse, de articular isso com a economia, é que eles já estão parados há bastante tempo. E esse é o desafio. É outra coisa que, aprendendo hoje, eu não vou incriminar naquela época, mas o que a gente aprendeu hoje.
Talvez alguns municípios tenham parado antes da hora. Mas como é que a gente ia saber disso naquele momento? A gente estava vendo caos. Então, em momento algum, eu vou criticar um gestor que fechou as portas porque foi um efeito manada. Todo o mundo fechou. Essa não foi uma epidemia que fez isso no Brasil. Não fez isso no interior do Ceará, isso fez isso no mundo. As pessoas me diziam, professor, você acha que vai faltar leite em Fortaleza? Os caras faltou em Nova York. Nova York está instalando caminhão frigorífico para óbitos. Ninguém está preparado para um negócio desse. Ninguém está preparado. Eu vou dizer uma coisa, se a gente tivesse leite de UTI sobrando, nossos gestores estavam presos por improbidade administrativa. Como é que você mantém um leite de UTI fechado? É muito caro para ele ficar fechado. Então a estrutura não é pensada para ter essa reserva desse tamanho. Tem manutenção mesmo ele parado. Com certeza. A gente está falando de uma pandemia, nós não estamos falando de uma coisa previsível, de um aumento. Então é uma situação realmente que é muito difícil pensar na situação de quem é gestor nesse momento, né? Eu costumo dizer assim, eu queria ser um monte de coisa, inclusive professor, mas gestor nesse momento eu não queria. Decidir quem vai abrir, quem vai fechar, é uma decisão muito difícil. E eu não queria estar na pele dessas pessoas, por isso que eu respeito quem tem a coragem nesse momento de permanecer. A gente viu no SUS vários secretários de saúde pediram demissão, pediram exoneração, desse cara, não tem como governar isso, não tem como administrar, não tem, então é uma situação bem, bem difícil nesse momento. E estamos à beira de um processo eleitoral para as prefeituras que é talvez a disputa mais acirrada que a gente vê na rua é as disputas para as prefeituras, né? E, obviamente, cada movimento agora em falso é uma quantidade de votos que se perde lá na frente, né? Torço muito que a gente consiga até lá arrumar um mecanismo legal para diminuir essas fake news, né? Porque senão vai ser o que vai pautar essa eleição no interior, né? E Covid vai ser a moeda de troca, provavelmente, quem fez, quem não fez, quem comprou, quem usou remédio A, quem não usou. Então, infelizmente, isso tudo se politizou no ano político no Brasil, a gente sabe que isso acontece, né? Fake news é uma coisa que mata, né? Fake news mata pessoas. A má informação mata pessoas, promove uma liberdade, entre aspas, em relação ao isolamento social que não deveria existir, faz com que as pessoas tomem medicação que não deveriam tomar, às vezes nem medicação, como foi o caso do Trump, né, lá nos Estados Unidos, que falou uma bobagem lá a respeito da luz e de um detergente, e um monte de gente foi injetar detergente. Então tudo isso tem que ser tratado com uma responsabilidade muito grande. Eu não estou falando de política, acho que a política também tem que envolver isso, tem que se combater as fake news, mas quando se fala de saúde pública, fake news é uma desgraça, né? E acho que a ciência tem sofrido muito com isso, né? Acho que a gente, como cientista, a gente aprendeu muito a fazer produção científica, mas a gente não aprendeu a comunicar a ciência direito ainda. Eu particularmente, tenho muito receio. Eu não tenho rede social, não sei o WhatsApp. Eu estou usando o Instagram da minha esposa aqui para fazer isso, né? Mas o fato é, eu tenho grandes amigos pesquisadores, pessoas extremamente sérias, com história de 30 anos de saúde pública, de pesquisa, com trabalhos fundamentais, que hoje estão sendo perseguidos porque publicaram artigos em que algumas pessoas discordam. E as pessoas entram na rede social, invadem, devassa a vida do cara, invade, cria fake o tempo todo, manda... Então, assim, os caras estão hoje com... Luciano, não consigo escrever um artigo, eu passo o dia respondendo judicial, ordem judicial, respondendo juiz, respondendo... Então, tem pessoas com perseguição mesmo, de entrar no... As pessoas terem que fechar Facebook, de tirar... Porque, então, esse mundo eu tenho muito medo de que situação a gente chegou em relação a isso. Nós assistimos isso em Manaus, você lembra lá dos pesquisadores que foram atacados. Marcos Lacerda, né? O grande pesquisador de Manaus, que publicou um artigo extremamente sério, mostrando que em doses elevadas a cloroquina mata paciente grave, e o cara foi acusado, hoje ele responde processo judicial, porque de matar as pessoas. Imagina, um projeto aprovado pelo Comitê de Ética Internacional. Então, assim, infelizmente, como as pessoas trazem do produto da ciência para a rede social, tem uma distância muito grande, é perigoso isso. Mas por conta da redução nos recursos para financiamento de pesquisa, uma pesquisa que a gente faz, uma pesquisa cara, né, eu tenho voltado meus olhos para a divulgação científica. Agora eu acho que é muito mais importante a gente fazer lives como essa, jogar no YouTube, do que publicar um artigo bom, né? Acho que nesse momento a sociedade está precisando de informação de uma forma que ela entenda, né? O grande problema nosso é a nossa linguagem. Muitas vezes a gente fala, as pessoas não entendem absolutamente nada, e nós somos um país de 220 milhões de habitantes, em que boa parte dessa população tem um nível básico de escolaridade, e você precisa, para se levantar como nação, que essas pessoas tenham conhecimento, no mínimo, da saúde pública, de informações importantes para manter a sua própria vida. E a gente ainda tem que publicar em inglês, né? Pois é, ainda tem que estudar o verbo. E traduzir. Luciano, para a gente terminar,
a gente tem visto que existem pesquisadores na China, por exemplo, que têm como objetivo buscar as potenciais ameaças, né, de vírus que têm já uma condição de genoma que falta muito pouco para o trampolim ser gerado e causar infecções em humanos, né? Outro dia saiu uma matéria aí falando de 15 potenciais ou 12. Eu já vi gente falando na potencialidade de 1 milhão de vírus aí à disposição do trampolim para passar para humanos. Ou seja, nós vamos ter que viver uma nova condição, um novo normal. Eu, por exemplo, que gosto muito de ir para estádio, vou ter que pensar muito. O estádio aqui, como meu time é muito bom, minha torcida é muito volumosa, coloca 60 mil pessoas quase toda vez que vai. Então, sozinho. Sem nem precisar de outro time. Sem nem precisar do rival. Então, como é que vai ser isso, cara? Como é que você está enxergando como epidemiologista esse novo normal? Eu acho que vai ser um desafio, vai ser uma transição importante. E eu acho que muitas coisas vieram para ficar. Dar exemplos práticos. Eu moro num apartamento que tem 51 apartamentos, um prédio que tem 51 apartamentos. Um morador aqui antes, historicamente, sempre deixou o sapato na porta. Um morador de 51. Hoje, os 51 deixam o sapato na porta. Se você parar para pensar, poxa, eu passo o dia pisando na rua, em todo canto, e trago para dentro da casa que o meu filho vai andar no chão descalço, vai botar a mão na boca. Então, eu acho que essa coisa do sapato da rua e o sapato de casa, parte de nós vai continuar com isso depois. A coisa de lavar a mão vem ampliando, né? Desde que a cada epidemia vem aumentando o número de pessoas que lavam a mão de forma adequada. Duvido que daqui a 6 meses a gente esteja lavando compra do supermercado. Não dá, a gente está cansado, como a gente está fazendo hoje. Então, algumas coisas vão passar, mas eu acho que muita coisa a gente vai aprender. Essa coisa da máscara veio para ficar. A gente não vai usar máscara indiscriminada, mas ver uma pessoa hoje tossindo ao seu lado vai ser estranho por um bom tempo. Então, a gente vai ficar com receio. Mas, aos poucos, a vida vai voltar a próximo do que era antes. A gente aprendeu muita coisa. E a vida tem que seguir, né, cara? Infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, a vida segue e a gente vai acostumando com as novas necessidades, com as novas condições. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente aprendeu muito. A gente tem condição de sair disso com uma humanização muito maior, com preocupação com o outro muito maior. E eu acho que é um desafio importante que a gente está vencendo, se Deus quiser. Pelo menos a maior parte da população está vencendo. Professor Luciano Pamplona, muito obrigado. Foi um papo muito agradável, de um papo tão difícil, né? De uma situação tão difícil que a gente está vivendo. A gente conseguiu trazer aqui algumas informações importantes. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aos que puderam participar e assistir. Essa live vai ficar aqui no nosso Instagram do Libs até amanhã, mas eu já conversei aqui com o meu técnico para a gente jogar ela no YouTube daqui para amanhã. Eu acho que essas lives temporais elas têm que subir logo, porque senão a conversa fica antiga. Caduca, né? Caduca. Luciano, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo, meu amigo. Eu que agradeço, cara. Agradeço muito aí a oportunidade de conversar. A conversa boa é sempre boa, né? Pena que a distância, sem ouvir, que eu sei que você gosta, mas é possível. Pode me convidar que eu virei todas as vezes. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.